Chamam de motim dos malgaches o grande ato de solidariedade que derrubou o governo de Madagascar. Nas últimas 3 semanas, jovens de todo o país se uniram à crescente onda da geração Z, cansada e descontentes, enfrentando governos corruptos pelo mundo. Com a bandeira do One Piece Jolly Roger ao fundo, os jovens exigiram a queda do presidente André Rajoelina, símbolo de exploração, corrupção das elites e regime militar. Hoje, André Rajoelina fugiu do país. Os militares apoiaram os manifestantes e a juventude de Madagascar deu ao país uma nova chance. Ao mesmo tempo, Madagascar ficou no centro de um campo minado político, onde alguns caminhos levam ao regime militar, outros mantêm o status quo e poucos oferecem à nação e ao povo um futuro mais promissor. Nas ilhas do Oceano Índico, a geração Z derrubou mais um governo. O que acontece agora é um mistério para todos. Agora, uma mensagem rápida do nosso patrocinador. Eu mesmo, ou melhor, meu site france.bonwolves. Você já se pegou pensando, simplesmente não tem conteúdo suficiente sobre Warfronts? 6 vídeos por semana simplesmente não são suficientes para mim. Eu quero que o mundo seja mais louco, quero mais guerra, mais morte. Bem, primeiro, o que há de errado com você? E segundo, ótima notícia. Conteúdo extra de Warfronts agora está ao seu alcance lá no France. Veja só, a partir desta semana postaremos 2 vídeos exclusivos por semana para nosso novo assinante ou em qualquer site, france.com. Por $. 5 mensais, acesse conteúdo exclusivo de Warfronts fora do YouTube. Nossos primeiros vídeos já estão no ar, abordando temas como se a Polônia venceria uma guerra contra a Rússia e como a Coreia do Sul criou o melhor tanque do mundo. Pedimos aos redatores 2 artigos semanais, abordando ângulos incomuns ou pouco valorizados sobre geopolítica e guerra. Então, além de receber mais dos vídeos que você adora, você também terá a chance de ler algumas opiniões sem filtro dos nossos redatores sobre notícias de guerra. Se você gosta deste canal, vai adorar França. Apenas $5 por mês. Isso ajuda a nos apoiar aqui no Warfronts, Political Fronts e França.com. E nada vai mudar aqui. Eu aprendi com os erros de outros youtubers do passado. Não vamos colocar nenhum conteúdo existente atrás de um paywall. Os 6 vídeos semanais continuam aqui para você, como sempre. Só vantagens, meu amigo. Não sei por que virei Austin Powers agora, mas é isso, france.com. Só vai lá, bom domínio, né? Foi caro. A vida em Madagascar hoje não é fácil, mas também não é horrível. O público ocidental, que talvez conheça Madagascar por seus lêmures e pelo filme da DreamWorks de 2005, pode se decepcionar ao saber que o país é uma das nações mais pobres do mundo. Lá, 75% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, muitas em extrema pobreza. A infraestrutura de transporte e saneamento é precária, a água é insuficiente e o país enfrenta frequentes apagões para tentar manter o sistema de energia parcialmente funcionando. A ilha é um dos lugares mais vulneráveis do mundo quando se trata de doenças naturais e das oscilações de um clima em constante mudança. No entanto, a corrupção agrava e atravessa todos os problemas do país de uma vez. Corrupção desenfreada, extrema e, para falar a verdade, totalmente sem vergonha. Aqui, a corrupção não se resume a um político ou funcionário, é endêmica. Ela é fundamental para a maneira como as pessoas comuns e seus líderes políticos fazem negócios e traz consequências desastrosas para a população. Redes de clientelismo político são enraizadas no sistema, com criminosos organizados colaborando frequentemente com funcionários públicos. O contrabando e o tráfico ocorrem em taxas muito altas. E do pouco que Madagascar realmente tem, pode ter certeza de que as elites nacionais estão tirando sua parte por cima. O centro do mal-estar político de Madagascar é André Rajoelina, que lidera o país de diferentes formas desde 2009. Rajoelina, ex-magnata da mídia, assumiu o poder após um golpe militar e governou por meio de um sucessor de nome duvidoso. Harry Rajaonarimampianina Piatpoye.
Cara, tudo certo, está na tela. Esse é o nome dele. Vamos chamá-lo de HR. Rajolina retornou ao poder em 2019 e foi reeleito em 2023 mesmo, após presidir uma fome e criar uma cura ineficaz para a Covid. Surpresa! E foi implicado no uso generalizado de spyware contra seu próprio povo. Na medida em que ele sequer fez o mínimo esforço para combater a corrupção, foi só da boca para fora. Só da boca para fora, onde Rajolina pode sacrificar um subordinado ou ministro para desviar o foco da maioria envolvida em seu sistema corrupto. Rajolina liderou o crescimento econômico em Madagascar, mas a população não sentiu os benefícios, pois a nova riqueza foi desviada para sustentar o regime corrupto. Basta dizer que as coisas sob Rajolina não têm sido exatamente brilhantes. E para os jovens especialmente, a perspectiva para o futuro tem sido muito sombria já há algum tempo. Então, quando uma série de protestos liderados por jovens provocou a queda de um governo igualmente corrupto no Nepal e desencadeou movimentos de protesto da geração Z em lugares como Marrocos, Peru e Filipinas, a juventude de Madagascar decidiu entrar nesse jogo também. Com base em experiências no Nepal e outros países, a Transparência Internacional organizou o primeiro protesto em Antananarivo, capital de Madagascar. Dias depois, líderes da oposição convocaram protestos em um movimento chamado Nós nos recusamos a ser pisoteados. Organizações estudantis e líderes juvenis responderam ao chamado usando a imagem do anime One Piece, comentada em episódio anterior, e substituindo o chapéu de palha tradicional por um acessório de cabeça similar ao de Madagascar. Logo, milhares de manifestantes se reuniram e a Polícia Nacional foi acionada. As forças de segurança usavam com frequência gás lacrimogênio e balas de borracha menos letais. Ainda podem mutilar ou matar alguém se acertarem o lugar certo, ou errado, diria eu. Fontes médicas afirmam que a violência estatal foi ainda pior, com manifestantes mortos apresentando ferimentos de munição real. Até agora, 22 manifestantes morreram e centenas ficaram feridos em Madagascar. O número de mortos pode crescer até o lançamento deste episódio. Com o aumento da força policial, manifestantes reagiram incendiando infraestrutura e instituições consideradas símbolos dos gastos excessivos do governo, enquanto a população enfrentava dificuldades. Os manifestantes rapidamente começaram a bloquear as ruas, e em alguns momentos, as aglomerações resultaram em saques, embora, em geral, os manifestantes tenham se mantido focados em direcionar sua indignação contra símbolos do acesso do governo. Também atacaram a elite, queimando casas de políticos aliados de Rajolina. À medida que os protestos se tornaram mais perigosos de participar, os jovens responderam reunindo ainda mais pessoas, agora incluindo um número maior de estudantes do ensino médio. Sindicatos organizaram greve geral. Os protestos chegaram às províncias menos populosas, atraindo atenção mundial. O governo Rajolina tentou responder, é claro, e decidiu concentrar seus esforços em duas direções principais ao mesmo tempo: controlar a narrativa e trabalhar para apaziguar os manifestantes o suficiente para que eles se acalmassem. Em ambos os casos, o governo fracassou de forma espetacular. A Polícia Nacional passou a atacar jornalistas, mirando e agredindo profissionais da imprensa, enquanto o governo buscava reunir contra-manifestantes e conter os protestos. Os contra-manifestantes eram poucos e não pareciam tão preocupados em proteger Rajolina quanto a geração Z em derrubá-lo, enquanto tentar silenciar jornalistas só fez a imprensa destacar ainda mais o movimento. Sobre a apaziguação, Rajolina se dispôs a demitir ministros e anunciou em setembro que dissolveria todo o governo. Eram só medidas paliativas e os manifestantes sabiam. Eles seguiram trabalhando nas ruas e deixaram claro para Rajolina: não nos importamos com eles. Nós vamos atrás de você. Certo, é nesse ponto da história que o protesto da geração Z de Madagascar começa a mudar de tom. E embora a gente entenda que isso corre o risco de diluir a mensagem dos manifestantes, é absolutamente essencial que a gente fale sobre isso. O que aconteceu em seguida em Madagascar, para o bem ou para o mal, foi um golpe militar.
É importante destacar que Rajolina e seu governo já acusavam os manifestantes de tentar um golpe muito antes de algo assim ocorrer. Agora é hora de apresentar o último personagem desta história, a unidade militar CAPSAT. Veja bem, CAPSAT não é uma unidade de linha de frente no pequeno e bastante limitado exército de Madagascar. Mas, por causa do papel que a CAPSAT desempenha, o restante das forças armadas do país precisa ouvir quando ela decide agir. A CAPSAT supervisiona diversos setores do maior ramo militar do país, o Exército, incluindo pessoal, logística e funções essenciais para o funcionamento das Forças Armadas. Mas eles também são importantes aqui por causa de sua história. Lá em 2009, foi a CAPSAT que interveio diretamente para elevar o atual líder de Madagascar, o presidente Rajolina. E o fato de a CAPSAT estar sentindo um arrependimento em relação ao presidente envia uma mensagem mais forte do que, bem, praticamente qualquer outra coisa. Rajolina não é popular entre os membros da CAPSAT há algum tempo. A unidade é liderada por elites marginalizadas pelo governo Rajolina, mas que mantém amplas conexões em toda a sociedade de Madagascar. A CAPSAT tem autoridade sobre o exército, influência na elite nacional e histórico de liderar mudanças de regime em Madagascar. E no dia 11 de outubro de 2025, a CAPSAT decidiu ir às ruas. Ao fazerem isso, os líderes da unidade convocaram todo o Exército Nacional para mobilizar, apoiar e proteger o movimento da Geração Z nas ruas. Suas forças uniram-se aos manifestantes em grandes colunas e, ao fim do dia, já ocupavam os bairros centrais da capital. Apesar de alguns tiroteios esporádicos e limitados, CAPSAT não enfrentou oposição real ao tomar o controle das ruas da cidade e, em pouco tempo, a unidade voltou sua atenção para controlar o restante do país. Rajolina percebeu o que estava acontecendo e denunciou publicamente como um golpe militar, mas insistiu, pelo menos por cerca de um dia, que ainda mantinha o poder sobre a nação e que lidaria com a rebelião da CAPSAT. Mas, ao anoitecer do dia 13 de outubro, o jogo acabou para Rajolina, que foi revelado ter fugido do país. Segundo o correspondente da France 24, em Madagascar, Rajolina saiu de helicóptero do Palácio Presidencial para a ilha de Sainte-Marie, no leste do país, onde uma aeronave militar francesa o esperava. A transferência durou alguns minutos no final da pista. Ninguém viu o presidente embarcar na aeronave militar e, graças ao exército francês, ele conseguiu chegar à Ilha da Reunião. Outro avião, um jato da VistaJet, aguardava e levou o presidente até Dubai, onde chegou na manhã desta segunda-feira. A fuga ousada e secreta, apoiada pelo governo francês e sem contratempos, significou que Rajolina admitiu o checkmate. O presidente fugiu do país, o governo corrupto caiu e estudantes e soldados de Madagascar retomaram o controle da nação. Neste ponto, devemos fazer uma rápida ressalva, porque, embora tenhamos alcançado o que está acontecendo em Madagascar no momento em que escrevemos, há uma boa chance de que a situação continue evoluindo até o momento em que você assistir a este episódio. Assim, tudo o que discutimos hoje está correto até a meia-noite de terça-feira, 14 de outubro, horário local, em Antananarivo. Mais recentemente, nesse momento, Rajolina finalmente fez um pronunciamento muito aguardado à nação. De longe, alegando que fugiu para um lugar seguro para proteger sua própria vida. Não está claro se ele vai concordar em renunciar ou tentar formar um governo no exílio, mas, pelo menos a curto prazo, parece que Rajolina e seus aliados próximos não pretendem voltar para casa tão cedo. Neste momento, a pergunta mais importante a ser respondida é uma pergunta em duas partes. Quem está no comando agora e quem será colocado a seguir? Madagascar ainda tem uma oposição política robusta e Rajolina provavelmente será empichado à revelia, mas a situação no local é bastante complicada. Segundo líderes da oposição, que falaram anonimamente à imprensa global, teme-se que a CAPSAT esteja assumindo o controle direto do país, especialmente após nomear um novo chefe do Estado-Maior do Exército, que comandaria a unidade e controlaria a ilha. Lembre-se, a CAPSAT apareceu em peso para se juntar ao movimento de protesto, mas eles têm laços profundos com a elite política e empresarial de Madagascar, apenas setores da elite que não tinham muita simpatia pelo próprio Rajolina. O ministro da Defesa do país pode exercer controle direto.
Ele não fugiu do país como outros ex-ministros de Rajolina. Segundo relatos, tornou-se um articulador de poder em reuniões fechadas com líderes políticos, civis e religiosos. O fato de essas reuniões estarem acontecendo já pode ser um bom sinal, mas, infelizmente, ainda é muito cedo para saber ao certo. Mesmo com a transferência pacífica do poder para novos líderes civis, não há garantia de que os estudantes manifestantes de Madagascar verão a mudança desejada. Como falamos no início, a corrupção é comum entre a elite política de Madagascar, tanto na oposição quanto para Rajalina e seus aliados. O Exército Nacional, atualmente sob comando de Capsat, apoia líderes alinhados aos seus interesses, sem garantia de que Capsat priorize a democracia e o combate à corrupção, podendo buscar apenas beneficiar a si e a elite aliada. Com os protestos da geração Z em alta, este é o risco dessas mobilizações em massa. Tentar derrubar o governo sem um plano para o que vem depois pode permitir que pessoas que têm um plano para o que vem depois se apropriem desse movimento para se beneficiarem. Certamente esperamos que não seja isso que está acontecendo em Madagascar. Mas, neste momento, há espaço para um pouco de ceticismo saudável, não é mesmo? Com sorte, o próximo passo em Madagascar será um grande diálogo nacional, reunindo líderes estudantis dos protestos, vozes confiáveis da política, da sociedade civil e os principais defensores anticorrupção do país. Se os líderes da nação conseguirem enfrentar o desafio deste momento, Madagascar poderá se colocar em um caminho para uma prosperidade muito maior para todo o seu povo e para um futuro mais promissor do que aquele que existia sob Rajalina. Apesar dos protestos sangrentos da geração Z, em Madagascar, essa foi a parte mais fácil. O verdadeiro desafio de traçar um caminho para sair de um legado de corrupção endêmica começa agora. Obrigado por assistir.